Obrigado, Roneide. Boa noite a todas e todos. Muitos rostos conhecidos, amigas, amigos, colegas de longa data. É uma alegria mais uma vez estar com o grupo do CEBI aqui de Goiás compartilhando uma reflexão. Me sinto honrado, né, de receber novamente esse convite. Por pouco não consegui atender, mas consegui ainda chegar de viagem ontem e preparar uma, uma conversa aí sobre, em princípio mais era sobre Dietrich Bonhoeffer, né? Depois a gente vai com o tempo pegando esse nome alemão complicado aí de pronunciar. Eu quero dizer que eu não sou um especialista em Bonhoeffer, né? Em Dietrich Bonhoeffer. Eu fiz um doutorado em teologia, na área de teologia sistemática, pesquisando as teologias públicas, teologias de libertação, que lutaram contra o apartheid na África do Sul e que auxiliaram no processo de reconstrução democrática daquele país. Esse é o meu trabalho de doutorado. Mas eu andei circulando em alguns momentos com leituras do Dietrich Bonhoeffer, não só por pesquisa, mas pela minha própria espiritualidade. Esse é o jeito que eu procuro acessar o Dietrich Bonhoeffer, assim que ele se aproxima de mim e me ajuda na minha própria espiritualidade, na minha fé enquanto pessoa luterana que sou. Eu sou pastor da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui em Goiânia, enviado para cá no início de fevereiro. Então alguns aqui de Goiânia eu já tive o prazer de conhecer, outros e outras apenas por meio virtual. O desafio que foi feito inicialmente era para tratar um pouquinho mais dos aspectos proféticos da teologia protestante durante o período da Segunda Guerra Mundial, dando um enfoque a Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemão, luterano, que foi um símbolo, um signo da resistência contra o regime nazista. E ele está bastante em voga, né? Completou aí em 2014 50 anos, acho que foi, da morte do Dietrich, não, 60 anos, né? Ele morreu em 1945, mais? 70 anos, olha minha cabeça como é que tá, né? E recentemente o centenário de nascimento dele também, ele nasceu em 1906. Mas eu vou pedir licença para situar um pouco o Bonhoeffer dentro de uma tradição protestante um pouco mais ampla. Eu vou ser bem rápido nisso para não abusar muito de vocês com linguagem teológica, né, ou uma leitura histórica muito ampla. Até porque também tem outros especialistas que depois vão poder nos ajudar. O próprio Jefferson é um especialista em Karl Barth, né, que é alguém que eu vou mencionar aqui. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar dois teólogos que atuaram um pouco antes de Bonhoeffer e constituíram mais ou menos essa visão profética, essa leitura, essa atuação política na teologia protestante na primeira metade do século XX, que influenciou Bonhoeffer, né? E depois eu vou entrar um pouquinho mais na vida dele, ler alguns trechos da obra dele que podem ser interessantes para o nosso momento. No final eu vou apontar brevemente alguns resultados dessa atuação do Bonhoeffer no meio ecumênico internacional, deixar, né, para nós conversarmos de que maneira podemos interpretar o Bonhoeffer na realidade de hoje. Eu não vou tentar fazer isso diretamente. Inicialmente eu quero falar aqui, mencionar um teólogo chamado Paul Tillich, ou Paul Tillich, né? Porque ele viveu também nos Estados Unidos, mas é um alemão, teólogo luterano, nascido em 1886, ainda no século XIX. O Paul Tillich, dentre uma vasta obra que ele produziu, eu trouxe uma palavra, um princípio da teologia dele que foi realmente marcante também para o desenvolvimento da reflexão
teológica depois, que é o chamado princípio protestante. Nós estamos falando sobre a atuação profética no meio protestante, né? Então eu vou lá no Paul Tillich, que faleceu em 1965, para pegar esse chamado, ele chamava, era um pouco mais amplo, ele falava o princípio protestante e a substância católica. O princípio protestante seria uma orientação sempre protestante na atuação teológica e uma substância, aí usando o termo do Aristóteles, né, essa essência imutável da igreja e da teologia que é católica, que é universal. Então, eu menciono aqui um resumo que o nosso colega Carlos Caldas fez sobre esse princípio protestante do Tillich, do Paul Tillich. Ele diz assim, em resumo, o princípio protestante de Tillich é a manifestação de denúncia e do protesto profético contra tudo que é condicional, que quer ser incondicional, contra tudo que é relativo, que quer ser absoluto, contra tudo que é finito, que quer ser infinito, contra tudo que é passível de crítica e que não admite ser escrutinado, nem avaliado, nem submetido a qualquer espécie de juízo. O princípio protestante critica qualquer pretensão absolutista de inerrância e de posse exclusiva da verdade em qualquer área da vida. Então esse é um resumo do que o Paul Tillich fala, colocando esse princípio, essa orientação de vida teológica protestante como um rechaço a qualquer tipo de absolutismo, qualquer tipo de pretensão a uma verdade absoluta e inquestionável. O segundo teólogo, como eu já adiantei, que eu quero mencionar, é o chamado Karl Barth, que nasceu no mesmo ano, 1886, final do século XIX, e faleceu um pouco depois, faleceu em 1968. Karl Barth é um teólogo reformado, que é uma linha teológica que vem do calvinismo e não do luteranismo propriamente dito. E o Karl Barth, então, se tornou um crítico da teologia do século XIX, dos anos ali 1800, que é a chamada teologia liberal, que é uma teologia muito apegada à ciência e pouco comprometida com o posicionamento político na realidade. E o Karl Barth, então, formulou o que se chamou de teologia dialética, ou seja, uma relação de dialética entre aquilo que ele chama de totalmente outro, que é o próprio Deus. Então Deus é totalmente diferente, ele é totalmente outro em relação à humanidade. Do ponto de vista escatológico, essa palavra aí que quer dizer da intervenção de Deus no mundo para, digamos assim, consumar a sua criação, todo esse debate apocalíptico que nós temos hoje, esse debate escatológico, de debate sobre a salvação, como que Deus intervém no mundo, nesse debate escatológico o Karl Barth reservava em sua teologia para Deus independência em relação a qualquer tipo de projeto humano. A palavra de Deus não se identifica literalmente com nenhum tipo de proposta política, partidária, cultural, ideológica, ou seja lá o que for. Então, há essa distinção qualitativa, ele dizia, infinita entre Deus e a humanidade. O Karl Barth, eu menciono ele porque ele foi uma inspiração muito importante para o Dietrich Bonhoeffer, foi um parceiro do Dietrich Bonhoeffer na elaboração, por fim Karl Barth deu a formulação final da chamada Declaração Teológica de Barmen. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho esses nomes, compartilho alguns dados com quem tenha mais interesse. A Declaração de Barmen, na Alemanha, é um rechaço ao nazismo
e ao interesse do nazismo de tutelar, controlar politicamente a igreja evangélica protestante na Alemanha. Karl Barth, junto com Bonhoeffer, foi uma das lideranças da igreja confessante, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que foi a igreja que se criou para sair da influência desta igreja nacional controlada pelo Estado na Alemanha. Bom, colocando algumas palavras para a gente compreender o contexto de atuação em que teólogos como Paul Tillich, como o Karl Barth e depois o Dietrich Bonhoeffer vieram atuar, porque a gente precisa compreender, né, para interpretar, a gente precisa entender o contexto em que essas pessoas vieram a formular sua teologia e a sua atuação prática na vida da igreja. Primeiro, no contexto da Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha recebeu a imposição do chamado, teve que aderir ao Tratado de Versalhes, que para o povo alemão soou como um jugo, como um peso, como uma humilhação imposta aos alemães em virtude de terem perdido a Primeira Guerra Mundial. E nesse contexto de ressentimento contra a política internacional da época, levou ao crescimento do nacionalismo na Alemanha e do militarismo, né, da corrida armamentícia na Alemanha. Alguns outros aspectos interessantes. Primeiro, a crise econômica que surgia no mundo na década de 30, né, que estourou na crise da Bolsa de Nova York em 1929, com um medo generalizado do comunismo, que nos países ditos capitalistas, que viam a Revolução Soviética de 1917, 1918, tomando muita força no contexto europeu, a Revolução Russa, né? E por outro lado, os alemães tinham uma desconfiança muito grande da proposta de capitalismo norte-americano, porque justamente havia levado a uma crise econômica sem precedentes, talvez uma das maiores crises, a maior crise do século XX, com certeza. Ali, naquele contexto de desconfiança, de humilhação, surge essa tentativa de unidade nacional na Alemanha, que anseia por um governo forte, centralizador e intervencionista, ou seja, que intervém na economia, que controla a sociedade de modo geral. Estamos bem até agora aí? Tudo tranquilo aí? Podemos entrar na vida do Dietrich Bonhoeffer? Certo. O Dietrich Bonhoeffer, né, em português alguns se chamam Dieterico, né, portuguesamento do nome dele, nasceu em 1906, de uma família abastada, de classe média alta, intelectualizada, com valores humanistas. O pai do Dietrich Bonhoeffer era um psiquiatra neurologista famoso, que estava no círculo de debates com Freud, inclusive, contrariando as teses de Freud na época. Então, o Bonhoeffer era de uma família luterana, mas não muito religiosa e muito intelectualizada, né? E ele veio, então, a manifestar interesse em estudar teologia e foi, então, uma espécie de fenômeno acadêmico, porque com 24 anos ele já havia concluído a sua tese de doutorado e recebia uma bolsa de estudos para estudar em Princeton, no Union Theological Seminary em Nova York, que foi um período muito impactante na vida dele. Ele frequentava as igrejas negras no Harlem, em Nova York, inspirava sua teologia nos cantos do negro spiritual, que tratavam do tema da libertação e da justiça. O Bonhoeffer escreveu a tese de doutorado dele sobre comunhão dos santos. É uma proposta de eclesiologia, ou seja, como é que funciona a igreja, como é que deveria funcionar a igreja cristã. Esse é o tema de doutorado dele.
O Bonhoeffer então afirmava na tese que a igreja precisa ser concreta na realidade, ela precisa ser perceptível no mundo, né? E durante esse tempo, então, que ele teve um período de preparo à prática pastoral em Barcelona por 2 anos, durante 1928 e 29, ele fez esse período a atuação pastoral. E em Nova York ele conheceu um renomado teólogo chamado Reinhold Niebuhr, que era muito preocupado, ele era um teólogo público, como eles chamavam na época. O Reinhold Niebuhr, então, era muito preocupado em correlacionar o evangelho com a atuação social. Aí a gente já vê como naquela época, no meio protestante, o diálogo entre teologia e atuação na sociedade já era muito bem articulado teologicamente, o que veio depois também, de certa maneira, indiretamente, influenciar a teologia da libertação na América Latina, sobretudo através dos teólogos protestantes como Rubem Alves e alguns outros, né? Em 1933, Hitler foi eleito pelos representantes eleitos democraticamente, né? Ele foi apontado como o chanceler, né? O novo líder político da Alemanha. E interessante que já em 1933, vejam só, no ano em que Hitler subiu democraticamente dentro do esquema constitucional alemão, ele subiu ao poder. O Bonhoeffer falava numa transmissão por rádio, em uma mensagem, ele dizia assim: se o Führer é o líder, é o guia, né? Em alemão era como Hitler era chamado. Se o Führer e o indivíduo se deixar levar pelos governados e ser o ídolo, e o governado sempre esperará isso dele, a imagem do líder, do Führer, descambará para a do tentador, Verführer, que é uma outra expressão que em alemão significa aquele enganador, aquele que induz ao erro. E o governante e o governo que se divinizam afrontam a Deus. Então, depois do Bonhoeffer falar isso, em 1933, a transmissão radiofônica foi interrompida pelo já regime, aparato de controle que se estabelecia durante o período democrático do Hitler ainda. Em contatos com o colega de Nova York, Reinhold Niebuhr, o Bonhoeffer já nessa época, em 1933, 1934, ele descrevia o que acontecia na Alemanha. A expressão que ele utilizava era barbarização da cultura. Barbarização da cultura, que incluía perseguição a judeus, o arianismo, que é considerar a raça alemã superior, geneticamente, eticamente, moralmente, e ameaça aos perigos às liberdades individuais, perseguição aos opositores políticos, principalmente aos de esquerda, comunistas, como eram chamados, né? Não dá para acreditar nessa história de que nazismo não era de esquerda. Quem estuda história sabe que nazismo perseguiu comunistas na Alemanha e em tantos outros lugares. E interessante mencionar também que durante esse período surgiam grupos paramilitares nazistas, que a gente poderia hoje chamar de milícias, né? Que faziam um serviço sujo que o Estado não podia fazer ainda, que era matar aquelas pessoas indesejadas pela sociedade ariana purista, né? Que surgia ali. Então matavam gays, matavam pessoas com deficiência, matavam negros e assim por diante, né? No meio da igreja, que era onde o Dietrich Bonhoeffer atuava, esse princípio do líder, do Führer, veio a se tornar uma influência também determinante.
E ali surgiram então cargos representativos no próprio Estado que regulamentavam o que era permitido ou não dentro das igrejas. Assim surgiu o chamado Bispo do Império, o primeiro Ludwig Müller, que então controlava a atividade das igrejas. O Bonhoeffer já nessa época participava de protestos públicos, atuando, inclusive uma história curiosa, assim, imaginem vocês, que o Bonhoeffer planejou uma greve de enterros. Conclamou a pastorada toda a dizer o seguinte: agora nós vamos ficar sem fazer enterros. Vocês já pensaram o caos que isso poderia produzir numa sociedade que não tinha muitas outras alternativas? Pois isto aconteceu. E numa pregação em 1934, que foi quando foi feita essa declaração de Barmen e quando surgiu a Igreja Confessante, o Bonhoeffer dizia em sua pregação assim: igreja permanece igreja, confessa, confessa, confessa. Então essa é a base teológica para a gente compreender o que é a igreja confessante. A igreja confessante é aquela que assume o testemunho profético de confessar a fé, ainda que isso vá contra o poder estabelecido ideologicamente, culturalmente e através das instituições políticas em uma sociedade. A igreja confessante e essa declaração teológica de Barmen, elas se opunham ao que se chamava de teutocristãos. Teuto é de alemão, né? Os teutocristãos inclusive mudaram o nome da igreja e chamavam Igreja Alemã Evangélica. Colocaram o alemã antes do evangélico. Então a gente vê como que essa assimilação entre o nacionalismo e a igreja, né, e a descrição de evangélico são meio que típicos desse tipo de regime, né? Nacionalista e, naquele caso, inclusive, ariano. Eu leio uma frase da declaração de Barmen para a gente entender mais ou menos qual que era o tipo de linguagem que eles usavam. Diz assim: condenamos a falsa doutrina segundo a qual a igreja pode e deve reconhecer como fonte de sua pregação, além e ao lado da única palavra de Deus, ainda outros acontecimentos e poderes, figuras ou verdades, como se fossem revelação de Deus. Ou seja, a declaração de Barmen condenava todo o tipo de assimilação a qualquer tipo de realidade que não fosse a própria palavra de Deus, como se fosse revelação de Deus. Né? Que o Hitler era percebido dessa maneira, né? Como a mão de Deus atuando na história. O Bonhoeffer então se tornou um pouco perseguido. Em 1933 a 35, durante 2 anos, ele deu uma fugida por precaução do ambiente da Alemanha, foi para Londres, onde pastoreou 2 igrejas de fala alemã, e ele dizia que era uma tentativa de ver a experiência de fora, né, para retornar à atuação política no seu contexto no momento mais oportuno, ele dizia. Então o Bonhoeffer, vocês viram, ele morou em Nova York, morou em Barcelona, morou em Londres, ele tinha um trânsito dentro do movimento ecumênico internacional muito grande, né? Ele, inclusive, era um dos, digamos, dos diplomatas, um dos representantes da Igreja Confessante nesses meios ecumênicos nos quais ele denunciava o que estava acontecendo na Alemanha. Claro que com muita resistência dos representantes das igrejas oficiais da Alemanha, que também tinham assento nesses conselhos ecumênicos, né? E o interessante é que o próprio Bonhoeffer tentou por diversas vezes encontrar com o Mahatma Gandhi, porque ele queria aprender técnicas de resistência pacífica para trazer para a luta política na Alemanha. Então, em 1935, depois de morar em Londres, ele é convidado a retornar à Alemanha para coordenar o trabalho num seminário de formação de pregadores da Igreja Confessante.
Era gente que saía da teologia, da faculdade, e ia se preparar para se tornar pastor, para se tornar um pregador. E ele era aquele seminário que ele então coordenava, em Finkenwalde é o nome da cidade, era procurado por muitos jovens que queriam aprender com aquela experiência toda que o Bonhoeffer e tantos outros teólogos manifestavam na sua resistência ao regime nazista. E aquele tempo de convívio com estudantes, em que se formou uma comunidade muito viva, ali Bonhoeffer teve uma experiência de espiritualidade muito transformadora. Eu gosto de dizer isso porque para mim é um dos fatores que mais me motiva na admiração ao Bonhoeffer, é a sua espiritualidade profunda em vivência comunitária com o grupo de estudantes com os quais ele atuava. Bonhoeffer era professor universitário, era pastor, inclusive, mesmo com tantas obrigações, ele ainda dava aula de catequese, dava aula de ensino confirmatório para as crianças de 12 anos, para ver o nível de engajamento pastoral que o Bonhoeffer tinha, mesmo com tantos outros compromissos e com sua experiência enquanto um teólogo acadêmico. E nesse tempo de vivência em Finkenwalde, o Bonhoeffer então escreveu 2 livros, um chamado Discipulado, até tem os livros aqui. O Discipulado é uma obra fundamental do Bonhoeffer para entender o modelo de espiritualidade cristã que ele reconhece, e um livrinho chamado Vida em Comunhão, que traz trechos da tese de doutorado dele para descrever como é que ele teologicamente entende que deve funcionar uma comunidade. Em 1935, ou seja, quando o Bonhoeffer assume aquela função, já o Ministério da Igreja começa a promover fechamento de seminários teológicos por causa do conteúdo subversivo da teologia praticada lá. E em 1937 é fechado o próprio seminário teológico de Finkenwalde, e o Bonhoeffer tem que acompanhar os seus pupilos ali à distância por cartas. A partir daquela época, muitos pastores, teólogos começam a ser presos. Um dos destacados nomes de pastores que foram presos é de Martin Niemöller, que era Hitler gostava de chamá-lo de seu prisioneiro pessoal, porque ele era uma figura proeminente naquele contexto. E ele é o famoso, todo mundo já de alguma vez deve ter passado por essa frase no Facebook, ele é o autor daquela frase que diz: quando prenderam os comunistas, eu silenciei, eu não era comunista. Quando buscaram sindicalistas, eu não protestei, não era sindicalista. Quando chegou a minha vez, já não havia mais ninguém para protestar. Essa frase do colega do Bonhoeffer, o Martin Niemöller. Em 1939, o Bonhoeffer ele dá uma fugida do regime. Por 1 mês, 2 meses, ele vai para os Estados Unidos, a convite do colega dele, Reinhold Niebuhr, mas ele sente o convite para não abandonar o seu povo, seu rebanho, e retorna já em agosto, passa 2 meses lá, ele volta para a Alemanha, porque ele diz que um pastor cuidador não poderia abandonar os seus naquele tempo. A Segunda Guerra Mundial eclodiu 1 mês depois, em setembro de 1939. Foi quando Bonhoeffer passou a ser um pastor na resistência política. Ele dizia que era necessário se atirar nos raios da roda, ou seja, comprometer-se politicamente. A frase que ele dizia é que ética teológica que exclui a ação política não era cristã. Interessante. Então ele se envolve com um círculo de resistência, com representantes dentro do Departamento da Defesa, do Ministério da Guerra. O irmão dele era um ativista, cunhados também, parte da família. E ali ele então começa a se envolver politicamente com várias ações. Ele representava a resistência no âmbito internacional, porque tinha muitas relações ecumênicas. E assim por diante, libertava judeus, trazia
pessoal da resistência de fora para dentro da Alemanha e participou do planejamento de alguns atentados, que, né, ele participou de um planejamento de atentado contra a vida do Hitler que não deu certo, né? Num texto de 1942, onde ele faz uma análise dos 10 anos de período do Hitler, ele fala muito sobre o tipo de ação responsável que o cristão teve que desenvolver durante aquele tempo de resistência e das mudanças na mentalidade do povo alemão. Ele fala uma frase que ele diz, que eu acho que é interessante para nós. Na fuga da confrontação pública, ou seja, da luta política, esta ou aquela pessoa alcança o refúgio de uma virtuosidade particular, ou seja, não me envolvo com política, não sujo as minhas mãos. Mas então terá que fechar os olhos e a boca à injustiça ao seu redor. Somente à custa de uma autoilusão ela poderá conservar-se pura de mácula, advinda de um agir responsável. Não obstante tudo que faça, aquilo que deixa de fazer não o deixará em paz. Ela será destruída por esta inquietação, ou então se tornará o mais hipócrita de todos os fariseus. Então esse conceito de ação política de Bonhoeffer, né, para ele significava que é preciso sujar as mãos, é preciso entrar na mácula, né, do que significa se reconhecer dentro dos dilemas, dos conflitos políticos de uma sociedade. Eu vou dar uma acelerada, teria mais algumas citações interessantes do Bonhoeffer para ler, que eu posso compartilhar também em algum outro momento. Mas dizer que o Bonhoeffer foi preso pelo Hitler em 5 de abril de 1943 pelo envolvimento com o planejamento do atentado. E o Bonhoeffer então vivia na prisão, inicialmente foi maltratado, mas depois, tanto pela sua influência política quanto pela sua gentileza, ele era muito bem tratado por aqueles carcereiros dele, né? Ele aconselhava pastoralmente seus carcereiros e era deixado livre, podia escrever cartas com regularidade. E certa vez um preso perguntou para ele assim, como que ele havia se envolvido na resistência, ainda mais sendo um pastor, né? E a resposta dele, a famosa resposta dele é que como pastor ele não tinha apenas a obrigação de consolar as vítimas de um homem enlouquecido dirigindo a toda velocidade em uma rua cheia de gente, mas que deveria tentar pará-lo. Essa é a frase famosa do Bonhoeffer. E eu termino com um trecho de oração, a fala sobre o Bonhoeffer, que ele compôs no Natal de 1943 e que virou uma oração da espiritualidade dos presos políticos que viviam com ele. Ele dizia assim na oração: Deus, a ti clamo de manhã bem cedo, ajuda-me a orar e concentrar meus pensamentos. Não consigo fazer isso sozinho. Dentro de mim está escuro, mas em ti a luz. Eu estou só, mas tu não me abandonas. Eu estou desanimado, mas em ti há auxílio. Eu estou inquieto, mas em ti há paz. Em mim há amargura, mas em ti há paciência. Não entendo os teus caminhos, mas tu conheces o caminho certo para mim. Tem muitos poemas e orações do Bonhoeffer que são inspiradores. Ele veio a ser executado em Flossenbürg em 9 de abril de 1945, logo no fim da guerra, quando Hitler mandou matar os prisioneiros políticos. Uma última frase, talvez, de dizer que o Bonhoeffer então foi uma inspiração para diversos movimentos teológicos, para diversas iniciativas, tanto do Conselho Mundial de Igrejas, como a declaração de status confessiones diante de regimes de repressão, ou seja, declarar a confissão de fé e apontar como pecaminoso regimes de opressão, como o apartheid e outros regimes de perseguição
política, mas existe um perigo no uso do Bonhoeffer, né? Em virtude dele estar ligado à questão da violência, do uso da violência como método para atuação política. Muitas pessoas de diversos lados ideológicos tentaram usar o Bonhoeffer como inspiração, né? Inclusive aqueles que querem perpetuar um tipo de visão de igreja extremamente repressora, né? Então, eu vou encerrar minha fala por aqui e dizer que espero que tenha sido inspirador para você saber um pouquinho mais sobre o Dietrich Bonhoeffer. Quem quiser, nós estamos criando aqui no Brasil uma nova sociedade teológica de Bonhoeffer, que vai discutir temas. Quem tiver interesse em participar dessa sociedade pode entrar em contato comigo, eu encaminho contato para entrar no grupo do WhatsApp. Estou à disposição de vocês para a gente debater um pouquinho ainda, se pudermos, sobre este teólogo e toda a resistência que ele veio a suscitar. Obrigado pela atenção, pela escuta carinhosa de vocês, pelos ouvidos e o tempo que dedicaram a me escutar.